Boa tarde, rapaziada. Marco Vinícius aqui. Fica comigo nesse episódio, porque eu vou estar mandando mais ou menos uns 5, 6 episódios falando sobre a minha trajetória de trabalho e empreendedorismo. Nesse primeiro episódio eu vou falar um pouco da minha jornada na Marinha, para você entender mais ou menos como é que foi e como isso pode te ajudar também nas suas visões de trabalho, carreira e empreendedorismo. Olá, rapaziada, boa tarde a todos. Primeiramente, se você não é inscrito no canal, dá aquele like, dá aquela força e quando acabar o vídeo, faz um comentário lá, diz se você gostou, se você não gostou, se isso faz sentido ou não para você. Bem, quero falar aqui da minha jornada de trabalho. Primeiramente, a minha jornada de trabalho nessa primeira parte, vou falar sobre a Marinha do Brasil. E basicamente eu entrei na Marinha do Brasil com 18 anos de idade, concursado, aprendi de marinheiro, fui para a escola de Santa Catarina em Florianópolis. Esse período que eu passei lá foi de um ano. Lá basicamente a gente ficava de segunda a sexta e nos finais de semana a gente tinha, quando não estava de serviço, a gente tinha acesso aí a sair do quartel. Um período de internato. Dali eu fui para o 5º DN, no Rio Grande, na cidade do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Fui servir no navio patrulha Benevente, passei lá 1 ano e 4 meses. Inúmeros desafios para uma rotina de navio, são inúmeros desafios de verdade. Lá, diferentemente de alguns navios do Brasil, como maiores, lá a gente tinha muito serviço no mar. A gente sempre estava navegando, fazendo salvamentos, fazendo treinamentos. Então era bastante tempo embarcado, existem inúmeras tarefas para uma tripulação bem pequena de 40 tripulantes. Bom, enfim, nas minhas primeiras viagens eu tinha decidido que eu não queria mais estar na Marinha, aquilo ali não era para mim, aquilo ali não era para mim. E eu falei, cara, eu preciso sair e eu não sei como. Eu tenho pouco tempo, é até difícil para estudar, tinha pouco tempo para estudar. Meu primeiro pensamento foi realmente fazer um concurso público. E eu não sabia bem o que eu ia fazer, eu sabia que eu precisava fazer outra coisa e ir embora. Bem, depois de 1 ano e 4 meses eu consegui um desembarque, saí do navio e fui servir na escola de aprendiz marinheiro. Voltei para a escola, mas agora como guarnição, não mais como aluno. E ali, no meados de 2007, eu falei, cara, eu preciso fazer algo rápido, então eu vou fazer um empreendimento. Foi o que me veio à cabeça. Eu sempre gostei dessa ideia de empreendimento, de você acho que ser patrão, acho que ter aquela vontade de fazer acontecer sem depender muito dos outros, né? Na verdade, na íntegra, não, a gente sabe que não é bem assim, mas precisa de muita experiência para você entender isso. E naquele momento eu me vi tendo que fazer um empréstimo, juntamente com a minha mãe. A gente fez um empréstimo para trabalhar, e a gente pesquisou, eu pesquisei um pouco, com a ajuda de um colega meu que eu conheci lá, e a ajuda de um rapaz que morava em Nova Iguaçu na época, meu amigo de infância. Fomos fazer um empreendimento em Florianópolis, abrimos uma lanchonete. Na verdade, a gente comprou uma lanchonete lá de um rapaz que atendia basicamente ali as lanchonetes, atendia as sapatarias e algumas lojas da rua da avenida lá. A avenida, se não me engano, Max Chiran, lá, uma principal lá do bairro Estreito, em Florianópolis. Bom, aquele empreendimento ali durou no máximo 8 meses. E a minha jornada ali dentro de trabalho foi baseada mais ou menos em fluxo de caixa, né? Entrada e saída, o que sobrar é lucro e alguma partezinha para investimento. Nada mais do que isso. E assim, como era uma lanchonete comum, servia lanches em geral, café da manhã, a gente até incrementou na época, um almoço na época. Tentamos trabalhar, não deu muito certo. Algumas problemas de gestão, assim, problema de gestão de pessoas, né? O camarada que ficava maior tempo lá, que era o meu braço direito que eu trouxe do Rio de Janeiro, não se deu bem com outro camarada que trabalhava lá, que foi basicamente meu sócio, mas ele não entrou com dinheiro. E ele ficou esse tempo comigo lá. Mas assim, eu só trabalhava quando eu fechava o expediente na Marinha, eu ia pra lá quando eu não estava de serviço, então ele que ficava a maior parte do tempo, e eles dois. Os dois não estavam se dando muito bem. E aí cada um me deu a proposta de botar uma pessoa para trabalhar, eu coloquei mais uma pessoa para trabalhar, e aí isso aí foi só indo por água abaixo, por causa que não estava entrando o suficiente para pagar esses funcionários. Tipo assim, o custo do negócio, eu achei que pelo custo aquela lanchonete valeu 30 mil reais, na época, em 2007, que é muito dinheiro. E na verdade ela lucrava praticamente 3% disso, em geral, e mesmo assim eu nem fazia essa conta direito.
Assim, N problemas, tanto de gestão financeira como gestão de pessoas. Eu tinha um ótimo advogado lá na época que fez esse trâmite para mim, para passar de nome, que na verdade não foi pro meu nome, foi o nome da minha mãe, porque eu não podia porque era militar. Mas assim, foi um aprendizado de tanto, né? Meu primeiro aprendizado, a gente se arriscou, minha mãe comprou a ideia na época também, se arriscar comigo. Ela só botou os nomes, depois voltou pro Rio de Janeiro. Quem ficou lá fui eu e esses dois amigos meus. Bom, depois de 8 meses eu fechei a lanchonete com dívidas. E na verdade eu vendi a lanchonete. E o dinheiro da venda ficou para pagar o meu amigo que era sócio, que praticamente não foi pago, e a outra parte para os custos da lanchonete. Então essa foi a história da lanchonete, que durou até janeiro de 2008. E assim, foi um aprendizado de tanto, né? E depois disso eu continuei na Marinha, né? Mais um ano lá em Florianópolis. Depois eu sabia que pelo tempo de carreira precisava voltar para o Rio de Janeiro para cursar o curso de cabo na Avenida Brasil, no CIAA. Bem, nesse período no CIAA, curso de cabo Avenida Brasil, foi um período mais fácil, porque eu já sabia como é que era a rotina de escola, mas ainda assim a minha insatisfação continuava. Bem, daí passou-se um ano, me formei como cabo, né, para cabo eletricista, e fui servir no navio Corveta Júlio de Noronha, na Ilha das Cobras, lá na Praça Mauá, né, a guarnição do Rio de Janeiro, da esquadra em si brasileira de verdade, porque lá no Rio Grande do Sul era um outro distrito, assim, as funções do navio lá eram um pouco diferentes. Aqui é onde se concentra a maior parte da esquadra. E eu, como eletricista, né, a gente tem um ano de estágio, mas a gente é militar, eletricista do navio, né, trabalhando ali com geradores e tudo mais, mas o meu navio estava em manutenção, que era PMG. E nesse um ano, eu fiquei entre decidir, cara, eu preciso ir embora da Marinha, porque a Marinha não é mais para mim. E basicamente o que me incomodava muito na Marinha era tanto a rotina, a rotina que eu tinha no navio, sinceramente para mim era desprestigiante. Eu acho que não é nada daquilo que a gente imagina, nada daquilo que a gente vê em filme, pelo menos a parte de Marujo da Gola. Então eu não me adaptei com isso, nada com o esforço em si, mas sim com o sentido do porquê estar ali. E, sabe, eu tinha algumas coisas erradas também que aconteciam ali dentro, no caso do navio manutenção, assim, a gente trabalhava muito fazendo serviços que empresas terceirizadas já estavam pagas para poder serem feitas. Essa que é a verdade, sem denegrir a imagem da Marinha, mas a gente sabe que no Brasil acontece em várias autarquias, né? Acontece, sempre tem isso no Brasil. E aí eu vi isso muito acontecer, eu mesmo já cansei de perder horas e dias, às vezes podendo estar desembarcando, podendo ir para casa, podendo fazer outra coisa, podendo estudar, que eu também ainda estava com a ideia de fazer o concurso público, e não podia ir porque eu estava fazendo um serviço na Corveta, serviço que já estava pago que não era para a guarnição fazer. Bem, aconteceu isso algumas vezes, isso aumentou só a minha insatisfação, e durante esse período eu fiquei decidindo, cara, eu preciso ir embora. Tentei alguns concursos públicos, não fui feliz. Acho que eu não me dediquei o suficiente. Acho que se eu me dedicasse eu conseguiria, mas tentei Polícia Civil, tentei Polícia Militar, Bombeiro, sempre na área militar e não consegui. Acho que porque o psicológico estava meio abalado com a condição. Foi então que eu decidi, cara, eu preciso ir embora. Então eu tentei um meio administrativo para poder ir embora da Marinha, porque eu estava no período de estágio. E eu tinha que assinar o meu estágio para ir embora, e a Marinha também, meus supervisores também teriam que assinar. Nessa época eu tive até que fazer uma declaração assinada em cartório, dizendo que eu não ia processar a Marinha nem o imediato e o comandante do navio, se eles no caso me mandassem embora. Medo de processo, porque já tinham acontecido alguns processos na Marinha em virtude disso. Bom, depois desse um ano, depois de 2010 inteiro, no final de 2010 eu comecei esse processo de baixa, no meados de 2010, esse processo se estendeu até março de 2011, e eu recebi a minha carta de dispensa em maio de 2011. Bom, a minha intenção já, a estratégia depois de sair da Marinha, era fazer um curso de mecatrônica para trabalhar nas plataformas. Nessa época estava ainda em ascensão, pelo menos na minha mentalidade, e eu fiz o curso de mecatrônica, eu já tinha começado a fazer no início de 2011, e acabei lá no final de 2012, meados de 2012. Bem, saí da Marinha, acabei esse curso e fui tentar, já estava tentando as plataformas, vendo como é que seria, fui orientado a montar alguns currículos,
O vídeo parou aqui, gente, desculpa. Então eu fui orientado a colocar alguns currículos, né, lá dentro do curso, coloquei alguns currículos na área de plataforma, só que infelizmente eu não conseguia ser chamado para fazer as entrevistas porque eu não tinha experiência. Sempre batia nessa tecla de experiência, não tem experiência. Bom, mesmo assim eu insisti e fiz um estágio numa empresa chamada SMR Representações, que era uma empreiteira de construção civil, nada de área de embarcado. Eu trabalhei em Madureira, trabalhei em Cascadura, como instalador de cabeação PABX, né, e switch de internet, então eu fazia isso. Era auxiliar de instalação, para dizer a verdade. E trabalhei aí 8 meses nessa empresa, consegui meu estágio, a aprovação de meu estágio, consegui pegar meu CREA em mecatrônica. O engenheiro lá, que era o dono da empresa, assinou esse estágio para mim. E depois disso, eu me vi ali desempregado. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Né? Desmotivado de fazer o concurso público, um trauma de que eu fosse entrar no concurso público, eu enfrentaria o mesmo desafio psicológico que eu enfrentei na Marinha. Só a diferença que eu ia ser militar, mas eu ia estar sentado na cadeira e esperando a minha aposentadoria com o meu salário ali. Eu não queria isso, a verdade é que eu não queria isso. Eu queria mais liberdade, queria mais autonomia, queria esse espírito de empreendedorismo. Mas eu não sabia nada sobre o assunto, essa é a verdade. Apesar de ter empreendido lá alguns anos atrás. E apareceu uma oportunidade para mim na Ambev. E eu vou contar essa história no próximo capítulo. Fica comigo e não deixa de se inscrever aqui no canal e dar seu like e comentar. Abraço, rapaziada!